Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 307. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Marcos, capítulo 11 e João, capítulo 12. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, um Pai generoso, cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus que nos protege, que nos dá a provisão que precisamos, os recursos que precisamos, um Deus que nunca nos abandona, sempre está conosco. Deus Criador dos céus e da terra, tão grandioso e mesmo assim, sabe meu nome, sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Se preocupa comigo. Muito obrigada, Pai, por ser tão presente em nossas vidas. Nessa manhã, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar lendo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua vontade, nos ensine, Pai, faça nós compreendermos o que estamos lendo, nos dando sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, esteja conosco, trabalhe em nossos corações. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esse áudio, pessoas que querem te conhecer, estão interessados, estão com fome, sede da Tua Palavra. Que o Senhor seja a fonte que satisfaça, a única fonte que satisfaça o nosso ser. Muito obrigada por esse momento, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 11, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz,
assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes darei uma pergunta, responda-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. João capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora?
Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Bom, muitas das narrativas que nós lemos hoje, tanto em Marcos quanto em João, nós já lemos em outros evangelhos, mas na visão de Marcos e de João, tem outras informações que é importante nós relatarmos aqui. Marcos 11 é um dos capítulos mais marcantes da narrativa de Jesus. Aqui o clima de tensão cresce, mas também a revelação da sua identidade como o rei prometido. Ao ler esse texto, nós vamos perceber o quanto o Senhor é intencional em cada detalhe de sua jornada, revelando ao mundo o caráter humilde e, ao mesmo tempo, soberano do Messias. Marcos 11 revela Jesus como um rei messiânico, mas não um líder político ou militar. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, revelando-se como Salvador humilde e, ao mesmo tempo, juiz justo. A entrada de Jerusalém não foi uma casualidade, mas parte do plano soberano de Deus. Jesus se aproxima de Jerusalém e, de forma intencional, pede que seus discípulos busquem um jumentinho. Naquela cultura, um animal que nunca fora montado era considerado adequado para uso sagrado. Além disso, o uso do jumentinho cumpre a profecia de Zacarias 9, versículo 9, revelando Jesus como o rei que vem em paz. A multidão aclama: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino vindouro do nosso pai Davi. Essas expressões são extraídas do Salmo 111, cântico entoado na Páscoa, e revela a expectativa messiânica do povo.
A maioria ainda tinha uma compreensão limitada, esperando um libertador político, não um salvador sofredor. Essa cena nos faz pensar como às vezes podemos aclamar Jesus, mas sem compreender o verdadeiro propósito dele em nossas vidas. O reino que ele traz vai além das expectativas humanas. Jesus, ao ver uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos, a amaldiçoa. Nunca mais alguém coma do seu fruto. Naquela região, as folhas da figueira indicavam que já deveria haver frutos temporões. O fato de haver só folhas e nenhum fruto simbolizava hipocrisia. Em seguida, Jesus entra no templo e o purifica, expulsando os cambistas e comerciantes. A ação de Jesus revela que o templo, assim como a figueira, aparentava piedade, mas estava corrompido. Os líderes religiosos, motivados por ganância, haviam transformado o lugar de adoração num espaço de exploração. Esse episódio se conecta com o zelo de Jesus já demonstrado em João 2, onde ele também purifica o templo. Isso nos faz refletir a aparência da religiosidade não impressiona Deus. Ele busca fruto genuíno, vida transformada, não apenas rituais vazios. Bom, na manhã seguinte, a figueira estava seca. Jesus então ensina sobre a fé. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E ele também ensina sobre o perdão. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. A oração eficaz requer um coração perdoador. Fé e perdão caminham juntos. Na sequência, os líderes questionam a autoridade de Jesus. Ele responde com uma outra pergunta sobre o batismo de João, desmascarando a hipocrisia deles. Esse trecho nos ensina que Jesus, ele não age para agradar as autoridades ou multidões. Sua autoridade vem do Pai, e ele espera de mim fé, perdão e sinceridade. João 12 marca o encerramento do ministério público de Jesus e o início dos momentos mais solenes de sua missão, o caminho da cruz. Nesse capítulo encontramos dos registros mais comoventes do Evangelho. Jesus é honrado em Betânia, entra triunfalmente em Jerusalém, revela o significado da sua morte e, por fim, faz um último apelo às multidões. É um texto carregado de significado, onde a glória, o sofrimento e o amor se misturam de forma profunda. João não relata os eventos da vida de Jesus seguindo apenas uma cronologia, mas ele organiza o Evangelho de forma teológica. Até o capítulo 11, acompanhamos os sinais e os ensinos públicos de Jesus. A partir do capítulo 12, Jesus se volta aos seus discípulos, preparando-os para a sua partida. Então, nós estamos na reta final do ministério terreno de Cristo. Era a semana da Páscoa, a mais importante festa judaica, quando Jerusalém ficava lotada de peregrinos. Jerusalém fervilhava de expectativas políticas, religiosas e messiânicas. Enquanto Jesus caminhava para o Calvário, seus opositores tramavam a sua morte. Esse é o cenário de Jesus, que é ungido em Betânia. Ele entra triunfalmente em Jerusalém e anuncia a sua morte. O capítulo começa com uma cena íntima e profunda em Betânia. Jesus está na casa de Simão, o leproso. Ali Marta serve Lázaro, que está à mesa, e Maria, mais uma vez, demonstra sua devoção ao Senhor. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro e os enxuga com seus cabelos. Esse gesto, além de ousado, é carregado de amor e sacrifício. Maria ofereceu o melhor que ela tinha. Ela não calculou o valor do perfume, mas o derramou com generosidade, mostrando que nada era caro demais para o Salvador. Judas Iscariotes, disfarçando a sua avareza, critica Maria, alegando que o perfume poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas o texto revela a hipocrisia de Judas, pois ele roubava o dinheiro da bolsa comum. Jesus defende Maria e afirma: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Maria havia compreendido algo que os discípulos ainda não entendiam. Jesus estava a caminho da cruz. Enquanto isso, os líderes religiosos tramavam não apenas a morte de Jesus, mas também a de Lázaro,
pois sua ressurreição era uma prova viva do poder de Cristo e muitos estavam crendo por causa dele. No dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9, versículo 9. A multidão o recebe com ramos de palmeiras e gritos de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa entrada triunfal tinha um caráter profundamente messiânico, mas também humilde. Jesus não entra como um guerreiro conquistador montado em um cavalo, mas como rei da paz montado em um jumento. Os discípulos não compreendem o significado daquele momento, mas depois da ressurreição, tudo lhes será esclarecido. Entre os presentes da festa estavam alguns gregos que desejavam ver Jesus. A resposta de Jesus a esse pedido revela o centro da sua missão. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A glória de Cristo passaria pela cruz, assim como o grão de trigo precisa morrer para produzir fruto. Jesus morreria para gerar vida eterna a muitos. Ele deixa claro: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aqui podemos perceber um grande desafio para a nossa vida. Seguir a Cristo exige renúncia, coragem e disposição para morrer para o mundo. Na sequência, Jesus ele revela a sua angústia. Agora o meu coração está perturbado. Mesmo sendo Deus, ele sentiu o peso da cruz se aproximando. Mas com obediência e submissão, ele ora: Pai, glorifica o teu nome. Deus responde audivelmente: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Essa foi uma das raras ocasiões em que o Pai falou do céu. A voz do Pai foi um testemunho público da aprovação celestial ao Filho e à sua obra. Jesus então anuncia o juízo sobre o mundo e a derrota de Satanás. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A cruz não seria a derrota, mas a vitória definitiva de Cristo sobre o diabo. E ele completa: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui Jesus se refere à crucificação. Através da cruz, ele atrairia judeus e gentios, cumprindo a profecia de que o Salvador viria para todos os povos. Mesmo com tantos sinais e revelações, muitos ainda não creram. Mas Jesus insiste: andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Essa advertência continua atual. Quantas vezes deixamos de aproveitar a luz que recebemos? Hoje o convite de Cristo ainda ecoa: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Bom, João 12 está repleto de referências e cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. Zacarias 9:9, Jesus entra em Jerusalém montado no jumento como rei da paz. E João cita explicitamente essa profecia. Salmo 118, versículo 26, a multidão saúda Jesus com palavras messiânicas: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isaías 53:1, a incredulidade do povo, mesmo diante dos milagres de Jesus, cumpre a profecia: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Isaías capítulo 6, versículo 10, o endurecimento dos corações e a cegueira espiritual também estavam profetizados. João afirma que Isaías viu a glória de Cristo e falou dele. Esses textos confirmam que a rejeição de Jesus, longe de surpreender, fazia parte do plano de Deus. Mesmo a incredulidade humana não escapa ao controle divino e cumpre no fim o propósito de Deus. Ao ler João 12, a nossa fé é confrontada de forma profunda. Nós vemos, em primeiro lugar, o contraste entre o amor sincero de Maria e a hipocrisia de Judas. Isso nos ensina que devemos oferecer a Jesus o nosso melhor, com generosidade e verdade, sem nos preocupar com a opinião alheia. A entrada de Jesus em Jerusalém nos lembra que ele é rei, mas um rei humilde. Não busco um rei triunfalista, um Cristo triunfalista, que resolve tudo segundo o padrão humano. Siga o rei que venceu através da cruz. Quando Jesus diz que se o grão de trigo não morrer, ficar só, entendo que o caminho da verdadeira vida passa pela morte do eu. Renúncia, entrega e obediência são inegociáveis. A angústia de Jesus me consola. Ele sabe o que é dor, medo e peso interior,
mas com ele nós podemos orar. Pai, glorifica o teu nome, mesmo nos momentos difíceis. A promessa de que ele atrairá todos a si renova a nossa esperança. A cruz ainda hoje tem poder para alcançar as pessoas. Por isso, sigo anunciando Cristo crucificado. Por fim, o alerta de Jesus sobre a luz nos faz refletir. Não podemos desperdiçar o tempo de oportunidade. Queremos andar na luz, crer na luz e ser filho da luz. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.